Nesse vídeo eu vou te ensinar 10 palavras que tu precisa conhecer para ir bem no reading do TOEFL IBT. Seja bem-vindo, bem-vinda, meu nome é Suelen, eu moro aqui em Utah, nos Estados Unidos, e eu sou professora especialista na prova do TOEFL IBT. Então, se tu tá estudando para fazer essa prova, dá uma olhadinha nos outros vídeos que eu tenho aqui no canal e já se inscreve para não perder os próximos vídeos. O reading do TOEFL IBT é a primeira sessão da prova e a gente tem 10 tipos de questões que a gente precisa responder nessa sessão. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar somente sobre uma delas, que é a vocabulary. Na minha opinião, esse é um dos tipos mais fáceis, porque se tu tem o conhecimento do significado daquela palavra, tu consegue responder essa questão rapidamente, sem precisar ficar raciocinando muito. E aí tu pode utilizar isso a teu favor, porque quanto mais rápido tu responde as questões fáceis, mais tempo sobra para responder as mais difíceis. E mesmo que tu não tenha o conhecimento daquela palavra em específico, muitas vezes tu consegue ir por eliminação, porque tu provavelmente vai ter o conhecimento do significado das outras palavras ou de alguma das outras, e aí tu consegue ir por eliminação. E a gente ainda tem a vantagem do inglês e do português terem palavras muito parecidas que significam a mesma coisa. Então, muitas vezes a gente sabe o significado da palavra só porque ela também existe em português. E aí a gente consegue resolver essa questão de uma forma mais rápida também. Então, eu separei aqui 10 palavras que tu precisa conhecer porque elas costumam cair muito no reading do TOEFL. É assim que é o tipo de questão vocabulary. Vai ter uma palavra ou frase, pequena frase, destacada na passagem, e aí o enunciado da questão vai te pedir para selecionar a opção que tenha o closest meaning, ou seja, o significado mais próximo. Para todas as palavras que eu ensinar aqui, eu vou mostrar uma questão de prova com essa palavra para vocês entenderem na prática o que eu tô falando, mas a gente não vai ler a questão e tentar entender questão por questão, porque esse vídeo ficaria longo demais. Mas se tu quiser, tu pode tirar um print da tela para depois ler essa questão, ler a passagem, analisar com calma e entender como funciona essa questão. E essa daqui já é a primeira palavra que a gente vai estudar, se pronuncia intricate, e o significado dela é o seguinte: having a lot of small parts that are arranged in a complicated or delicate way. O que isso significa? Várias partes pequenas que são organizadas, que são configuradas de um jeito complicado ou delicado. Exemplo: the watch mechanism is extremely intricate and very difficult to repair. Onde que tu pode encontrar os significados dessas palavras? Se tu jogar no Google, tu vai encontrar, obviamente, mas eu gosto muito de usar o site de Cambridge, o Cambridge Dictionary, porque lá tu consegue ver certinho o significado, vários exemplos e muitas vezes tem até o nível de inglês ao qual essa palavra corresponde. E nessa questão aqui, a opção correta é a letra C, complicated, que estava até ali no significado da palavra que a gente acabou de ver. E talvez nesse caso aqui tu poderia pensar que pudesse ser unusual, né? Porque unusual também é algo diferente, estranho, mas unusual é apenas diferente. Intricate significa que algo é complexo, complicado e não apenas diferente. Essa é a chave para responder esse tipo de questão. Tu precisa conhecer o significado da palavra para entender a que melhor se aproxima dele. E claro, como eu falei, caso tu não conheça, tu pode ir indo por eliminação, tu pode ler ali o parágrafo, analisar, né, toda a frase na qual está aquela palavra, mas quando tu tem o conhecimento do significado, fica muito mais rápido de responder essa questão, porque aí tu não precisa fazer tanta análise e nem pensar tanto. Assessment, essa é a nossa segunda palavra. The act of judging or deciding the amount, value, quality or importance of something, or the judgment or decision that is made. E o enunciado vai ser sempre assim, tá? The word, aí a palavra destacada, in the passage is closest in meaning to, e aí as 4 opções. E nesse caso aqui, a opção correta é a letra D, evaluation. Como eu falei, sempre vai ter 2 palavrinhas que talvez tu fique em dúvida, a correta e uma segunda opção. E eu gosto sempre de encontrar a explicação de por que aquela segunda opção está incorreta. Nesse caso aqui, talvez tu ficasse em dúvida em distinction.
E aí eu trago o motivo pelo qual não é distinction. Distinction é apenas distinguir entre uma coisa e outra. Exemplo, preto e branco. E assessment significa fazer um julgamento sobre algo. Assessment é bem ali os testes que a gente faz no final do ano na escola. É um assessment que a gente está fazendo para avaliar o nosso nível de conhecimento, né? O quanto a gente aprendeu. Onset. Onset é uma palavra só, não é on e set. É tudo junto. Isso significa o começo de algo, the onset of something. Então, o momento em que algo começa, o começo do inverno, o começo da primavera. E aí, lá no Cambridge Dictionary, a gente consegue encontrar também o significado de que pode ser algo uncomfortable or unpleasant. Então, o começo de algo que talvez não seja tão bom assim, né? Como, por exemplo, the onset of winter. Muitas pessoas consideram o inverno uma coisa ruim. Então, dá para utilizar essa palavrinha nesse caso. The disease must be treated before the onset of symptoms. Então, a doença precisa ser tratada antes que os sintomas comecem. E aí, o closest meaning dessa palavra nessa questão aqui seria a letra A, start, porque é bem isso, é o momento que algo começa. Triggered, triggered. Essa palavra ficou muito popular nos últimos anos, né? Inclusive a gente utiliza essa expressão em português também, que a gente utiliza como gatilho. Ela veio, na verdade, do inglês, que é triggered, que significa provocar algo, né? Engatilhar algo. Então, experiencing a strong emotional reaction of fear, shock, anger or worry, especially because you are made to remember something bad that has happened in the past. With my PTSD, I'm very easily triggered. Então, ela é bem utilizada dentro desse contexto mesmo de provocar um sentimento ruim, algo que provoca um sentimento ruim, que desperta um sentimento ruim. E aí aqui a opção correta é a letra B, activated, ou seja, né, uma situação, algo que ativa alguma reação. Esse é o exemplo perfeito de que, sabendo o significado da palavra, não tem nem dúvida de qual é a resposta certa, porque a letra A, explained, não tem nada a ver. Letra C, maintained, mantido, também não tem nada a ver. Letra D, illustrated, também nada a ver. Então, essa é um tipo de questão que muitas vezes a gente consegue responder ela sem nem precisar ler a passagem. E é por isso que eu falei que a gente tem que aproveitar esse tipo de questão para ganhar tempo na prova, porque aí a gente responde ela rapidamente e sobra tempo para responder as outras questões mais difíceis. Flourishing. Flourishing. Essa palavra significa growing or developing successfully. Então, né, florescer. A gente tem essa palavra em português também. O sinônimo dela é próspero, algo próspero, que está prosperando. E a opção correta nessa questão é bem óbvia também, é a letra B, prosperous. E aí aqui, talvez se tu ficasse com dúvida entre prosperous ou promising, lembra que eu falei de tentar pensar no significado exato de cada palavra. Então, promising é algo que é promissor, que pode ser próspero no futuro, mas ainda não é. E nesse caso aqui, se tu tiver com dúvida e precisar analisar a passagem, na passagem tu consegue entender que essa situação que eles chamam de flourishing já estava acontecendo, já era um sucesso, e é por isso que a opção correta é a letra B e não a letra D. Consequent. A gente tem essa palavra em português também, né? Happening as a result of something. E a resposta correta é a letra A, resultant. Comparable. A gente também tem essa palavra em português. Similar in size, amount or quality to something else. Então, algo que é comparável. The two experiences aren't comparable. As duas experiências não são comparáveis. E a opção correta é a letra B, equivalent. Staple. Como substantivo, ele significa grampo, o grampo do grampeador mesmo. Mas nesse caso aqui, a gente está estudando o adjetivo,
que é basic or main, standard or regular. Então, algo que é básico ou principal. Essa palavra se usa muito dentro da moda, quando eles querem falar os staples que tu precisa ter no seu armário, né? Então, vai lá, a camiseta básica preta, o tênis branco, a calça jeans, são os staples que tu precisa ter no teu armário para construir aí os teus lookinhos. Essa é uma palavra muito utilizada. The staple diet here is fish and boiled potatoes. O que isso significa? Que a base da dieta é peixe e batatas cozidas. O exemplo ali da moda: a white sneaker is a staple in your wardrobe. Um tênis branco é básico no seu guarda-roupa. E aqui a resposta correta é a letra A, regular feature. Modify. A gente também tem essa palavra em português, modificar. Então, to change something. E qual dessas palavras é a opção correta? É obter? É mudar? Substituir? Absorver? Modificar é mudar, né? Modify, change, letra B. E a nossa última palavra é preservative, que a gente também consegue saber o significado dela por causa do português, que é algo que previne que algo aconteça, né? Então aqui a gente tem dois exemplos. A substance used to prevent decay in wood, então algo que a gente utiliza na madeira para conservar melhor ela, né, para prevenir que ela apodreça. E a chemical used to stop food from decaying, um químico utilizado na comida para prevenir que ela apodreça, que ela estrague, que em português a gente chama de conservantes. This bread is completely free from artificial preservatives. Esse pão é completamente livre de conservantes. E aí aqui a opção correta é a letra C, something that keeps food fresh. Então, preservative is something that keeps food fresh. Essa é a opção correta. Caso tu tenha interesse em aprender mais palavras, mais vocabulário de TOEFL, tem um livro que se chama Essential Words for TOEFL, que eu tenho e eu recomendo ele, só que ele tem um vocabulário de uma forma geral, não são apenas questões que caem na questão de vocabulary, são palavras de uma forma geral que caem ao longo da prova como um todo, então tanto nas passagens quanto no listening, nos outros áudios. Esse livro tem 500 palavras, então é muita coisa. É difícil aprender palavras assim só lendo o significado. Por isso eu te sugiro que ao terminar esse vídeo tu tente escrever frases com essas palavras, porque isso vai te ajudar a memorizar o significado delas. E eu tenho um curso preparatório chamado TOEFL Descomplicado, que te ensina tudo o que tu precisa saber, todas as estratégias que tu precisa aprender para tirar uma boa nota na prova do TOEFL IBT. Se tu tiver interesse, dá uma olhadinha no meu Instagram para ver se as inscrições estão abertas no momento. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma maneira, se tu aprendeu algo com ele, deixa um like, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. E até o próximo vídeo. Tchau!